Oi, 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 meninas, meninos, mais um vídeo pro canal, mais um vídeo para abençoar a tua vida e agregar tanto a você que é profissional quanto a você que quer aprender a cuidar da tua saúde capilar de forma integrativa. No vídeo de hoje eu irei abordar sobre microagulhamento capilar caseiro. Será que eu devo fazer? Será que eu posso executar essa técnica na minha casa para ter os benefícios, principalmente do estímulo do crescimento capilar? Muitas disfunções capilares se beneficiam com essa técnica, mas como profissional eu me vi no dever de te alertar sobre a execução dessa técnica em casa. Eu decidi falar sobre microagulhamento capilar após muitos vídeos aparecerem aqui na minha timeline. E assim, eu assisti vários vídeos, gente, porque é uma técnica simples, é uma técnica que não é nova, já tá, eu acredito que há 30 anos no mercado e ainda não tem assim a conclusão de todos os benefícios que essa técnica entrega. Tem muito amparo científico, tem muitas pessoas, muitos profissionais que são contra, que são descrentes, e tem outras pessoas, e na maioria delas não são profissionais, que ensinam a execução dessa técnica, que realmente é simples, mas que possui inúmeras contraindicações. Poucas indicações e inúmeras contraindicações. Eu vou abordar sobre algumas contraindicações. Eu fiz, olha, várias anotações aqui para vocês. Então, no vídeo de hoje, nós iremos abordar sobre as contraindicações do microagulhamento, algumas indicações para o microagulhamento. Vou citar também sobre alguns artigos científicos. Depois desse vídeo, eu acredito que 24 horas depois desse vídeo, eu vou disponibilizar alguns artigos científicos lá no nosso canal do Telegram. Por isso, já faça parte, o link vai estar embaixo aqui do nosso canal, para você ter acesso aos artigos científicos na íntegra e você fazer a tua própria leitura, fazer realmente, assim, ter um conhecimento de forma mais aprofundado, tá? Porque é uma técnica que deve ser executada somente pelo profissional. Confesso a vocês que eu me assustei, porque muitos médicos indicam, profissionais médicos indicam a execução caseira, só que você que é leigo precisa ficar atento à base dessa orientação, que eu vou conversar um pouquinho com você, papo realmente de profissional, beleza? Então, nós vamos abordar no vídeo de hoje sobre os benefícios, sobre também os efeitos colaterais do microagulhamento. Gente, tem muita coisa bacana. Eu realmente quero contribuir para a sua vida, porque eu sei que muitos sofrem com a queda capilar e querem a todo custo e a qualquer preço fazer o cabelo crescer de qualquer maneira. E essa técnica tem amparo científico no estímulo do crescimento capilar. Tem, mas tem muita contraindicação. E a execução da técnica, a intenção desse vídeo não é te ensinar a executar a técnica, porque como profissional eu não posso fazer isso. O princípio para a execução dessa técnica é, você precisa saber que a maioria das disfunções capilares não dá para se analisar de forma macroscópica, ou seja, a olhos nus. Não tem como. Muitas vezes o couro cabeludo está inflamado e visivelmente ele parece estar normal. Muitos vídeos aqui no YouTube abordaram que após a avaliação com o profissional, no plano de tratamento foi incluído o microagulhamento capilar caseiro. Vou repetir, após a avaliação com o profissional, ou seja, quando qualquer youtuber vem aqui na plataforma e na maior da boa vontade compartilha o passo a passo, compartilha aí todo o antes e depois. Gente, crescimento capilar não acontece do dia para a noite.
Os fatores que levam à queda capilar são inúmeros. E os fatores que farão o favorecimento do estímulo do crescimento saudável, o estímulo aí dos folículos quenógenos que estão preguiçosos para liberar aí o crescimento saudável do teu fio, podem ser também inúmeros fatores. Eu sempre falo aqui no canal sobre a importância de nós trabalharmos de forma vetorizada. É imprescindível a avaliação com um profissional, porque antes da indicação dessa técnica, nós precisamos avaliar de forma macroscópica e principalmente microscópica. Por isso que nós utilizamos dessa ferramenta, que também é conhecida como dermatoscópio, aonde, através de uma avaliação minuciosa, nós analisamos o couro cabeludo, tá? É uma câmera de alta resolução, aonde nós conseguimos avaliar um quadro possível aí de uma inflamação que a olhos nus você não consegue. É uma ferramenta que só quem vai ter acesso realmente é um profissional, porque é um equipamento valoroso. Então, daí eu já te explico que eu também vi muitos vídeos, né, de gente, olha, é só comprar um vídeo dermatoscópio na internet que você consegue visualizar o couro cabeludo. Tá, gente, visualizar é uma coisa, saber o que tá vendo, saber o que está analisando é outra totalmente diferente. Não seria aí à toa, né, um profissional estudar no mínimo 2 anos, fazer um curso de especialização de no mínimo, após 2 anos, mais 2 meses aí para fazer um curso realmente de análise tricoscópica de forma minuciosa. O que é que eu tô vendo? O que eu estou analisando? Ok, comprei o meu dermatoscópio, o meu tricoscópio, mas o que eu estou analisando? Será que eu posso indicar o microagulhamento? Outra coisa bem importante e muito assim alarmante, a execução em si, como está sendo feita, o equipamento que está sendo utilizado, o risco microbiológico, porque a reutilização, e apesar de várias pessoas falarem que o profissional médico orientou a higienizar, eu sinceramente não acredito. Por que eu não acredito? Porque é um risco microbiológico muito alto, gente. Quando você executa com um material 100% estéril, que é de fácil acesso, porque se você pesquisar na internet, você consegue comprar um roller, consegue. Mas você não deve, vou repetir, você não deve reutilizá-lo. Ah, Maíra, mas eu vou comprar álcool 70, vou comprar todos os líquidos que possam vir aí a esterilizar. E eu acredito que eu vá conseguir, né, garantir a segurança biológica. E, gente, não é assim que funciona. Você pode não saber armazenar da forma correta, pode até higienizar, mas não sabe armazenar da forma correta e aí para o próximo uso já tem aí o risco biológico. Outra coisa, o intervalo de sessões. Mas bem, não, vamos começar o conteúdo, né? Já demorei um pouquinho. Primeira coisa que você precisa ter na mente, você que é leigo e tá aí desesperado para estimular esse couro cabeludo, fazer crescer cabelo, já tá com vergonha, tem um choro aí engasgado. Eu sei que você quer crescer, quer que o seu cabelo cresça o mais rápido possível. Fisiologicamente, há um tempo diferente para cada raça, para cada tipologia. Gente, há um tempo. O que eu tô falando? Eu tô te explicando que você que é de uma raça asiática, assiste um vídeo de um jovem
de raça caucasiana, onde a fisiologia e o tempo de crescimento são parecidos. Só que no vídeo, o YouTuber X te explica que, olha, eu fiz a execução com esse tipo de roller, nessa medida, com essa frequência e cresceu em tantos dias. E você acha que vai acontecer da mesma forma para você. E não vai. E não vai. E quem é que sabe disso? Somente o profissional. Então, primeiro passo, buscar um profissional da sua confiança. Segundo passo, no momento da avaliação, você precisa saber que o profissional, para te avaliar de forma completa, ele vai fazer alguns testes, vai avaliar de forma macroscópica. Se você for profissional e fizer a tua avaliação online, que eu também faço, você tem meios de montar um plano de tratamento sem a indicação dessa técnica e ainda assim, com a coparticipação do teu paciente, garantir o estímulo do crescimento capilar saudável, o estímulo dos folículos quenógenos. Tem aí como também acelerar aquele cabelo que já estava para cair, né, na fase telógena, estimular os quenógenos e também estimular os telógenos para cair, sendo assim prolongar a fase anágena, sem a indicação dessa técnica. Então, procurou um profissional da tua confiança, esse profissional vai avaliar o teu couro cabeludo de forma macroscópica e microscópica e vai explicar para você as contraindicações para quem está contraindicado a execução dessa técnica. Eu quero que você agora pegue papel e caneta, anote essas contraindicações, porque são algumas das... Tem mais contraindicação que, assim, se eu for passar tudo, tintim por tintim, a gente vai passar aqui algumas horas, tá? Mas é muito importante você saber das contraindicações, porque você que tá querendo o teu cabelinho a todo custo e a qualquer preço, você já vai descartar a execução dessa técnica e vai acalmar o teu coração, buscando aí uma profissional da tua confiança para montar o plano de tratamento da tua terapia capilar exclusivo. Então, assim, é um plano de tratamento para você nas suas condições atuais, analisando tudo que você tem interação direta ou indiretamente, para não haver risco, tá certo? Então pega papel e caneta que eu vou te passar agora algumas contraindicações. Para quem está contraindicado a execução do microagulhamento capilar, quer seja caseiro, quer seja no ambiente de consultório, está totalmente contraindicado. Paciente com tricodinia, dor no couro cabeludo, sensibilidade, está totalmente contraindicado. É uma técnica, gente, simples, mas é uma técnica que tem um nível, né, um grau de desconforto, um grau de dor. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, porque assim, tem profissional que acha que tem que realmente causar uma lesão muito dolorosa. E não é bem assim, tá? É uma técnica que sim, tem um leve nível, né, de grau. É dolorosa, mas não é pra você, não. É tudo dentro do aceitável. Desde o paciente mais sensível, aquele paciente mais resistente. Então, está contraindicado para pacientes com tricodinia, infecção, pacientes que apresentam pápulas ou pústulas no couro cabeludo. Muitas vezes não dá para analisar a olhos nus, por isso que é importante a tricoscopia. Qualquer quadro de inflamação, descamação, couro cabeludo com tendência a queloide. Gente, já imaginou você fazer aí essa microlesão, né? Uma lesão controlada? Mas um paciente que tem tendência a formar queloides, você vai estar prejudicando totalmente e possivelmente pode vir também a formar queloide naquela região que você microagulhou, beleza? Pacientes gestantes, não que a gestação seja uma contraindicação, mas é um momento em que a mulher está mais sensível. Então você deve evitar a indicação dessa técnica que é um pouquinho, né, dolorosa.
diabetes descompensada, pacientes imunossuprimidos devido ao risco biológico, que está totalmente contraindicado, pacientes que fazem uso do Roacutan, lembrando que Roacutan é o nome da marca, né? Então, corticoides também, pacientes em uso de corticoides em geral e qualquer anti-inflamatório. Se você analisar bem, não faz nem sentido. Se eu tô tomando um anti-inflamatório e quero fazer uma microlesão para me beneficiar do processo de cicatrização, não faz sentido, né? Eu executar. Então é meio assim, é só você ter um pouquinho de raciocínio que você vai entender que se eu tô tomando um anti-inflamatório, eu vou fazer um microagulhamento, vou ter benefício de quê? Não vou ter benefícios, né? Então, pacientes com psoríase, couro cabeludo atópico, oleosidade excessiva, que está ali presente no paciente que tem, que está com couro cabeludo em disfunção, né? Oleosidade excessiva, também está contraindicado. Após o controle dessa inflamação, por exemplo, dessa oleosidade excessiva, após controlado, você pode indicar fazendo sempre a reavaliação do couro cabeludo com a tricoscopia, beleza? Couro cabeludo seborreico também está totalmente contraindicado. Agora, eu quero passar para vocês as principais indicações. Pausa para a água. Queimei aqui no cantinho. Olha só, as principais indicações da execução dessa técnica são para alopecia androgenética, eflúvios telógenos e também para alopecia areata. Essas são as principais indicações na visão assim da terapeuta capilar. O microagulhamento capilar, gente, pode ser indicado nesses cenários, levando em consideração todas as contraindicações. E essas são só algumas. Realmente são só algumas. Então tem muita coisa aí para ser levado em consideração, tá? Utilização aí desse roller, que é de fácil acesso. Ah, Maíra, mas está vendendo na internet. Sim, meninas e meninos, mas você precisa ter bom senso do que não deve fazer. Não vale a pena pôr em risco, a saúde do couro cabeludo, simplesmente porque viu aqui na internet que pode fazer. E olha, aqui embaixo eu tenho certeza nos comentários que vai ter muita gente. Ah, eu fiz, tive resultado. Eu fiz, tive resultado. Vai ter resultado, só que dentro dessas condições. Talvez você tenha muita sorte e tenha aí o estímulo do crescimento. Sim, com certeza. Mas será que vale a pena o risco? Risco biológico. O seu couro cabeludo, se ele não estiver saudável, e você executar essa técnica porque tem pressa, porque a dor de quem perde cabelo, gente, só quem passa, só quem sente realmente sabe o quanto o paciente tem vergonha de quando o cabelo tá caindo demais. E aí, quando você busca a ajuda, o auxílio de uma profissional que te ampara e te explica todas as fases do crescimento, queda, desprendimento capilar, ela te ampara, ela te explica. Então, você começa a entender, começa a acalmar teu coração e saber, tá caindo, mas dentro desses parâmetros é aceitável. Tá caindo porque eu estou iniciando o meu plano de tratamento para o controle da minha inflamação. Tá caindo porque a minha nutrição não tá balanceada. Tá caindo porque eu não tô tendo uma boa qualidade de sono, o meu emocional não tá legal. Então, assim, a profissional ela vai estar apta para te amparar. Porque quando você explica para o teu paciente, você automaticamente acolhe o teu paciente. Porque tem explicação. Muitas vezes o paciente está com excesso de exposição a eletrônicos e aí tem uma sobrecarga eletromagnética e está fazendo o cabelo dele cair e ele nem se ligou, nem prestou atenção que isso pode ser um fator causador de queda capilar. Ou então tá com um problema dental
E ó, há anos não visita o seu dentista. Gente, são tantos fatores que levam à queda capilar. Outra coisa muito importante aí, após infecção, né, viral, Covid, a própria chikungunya e todos os outros, levam também à queda capilar. E o eflúvio, ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Se nós levássemos assim ao pé da letra, nós poderíamos simplesmente esperar. Após um quadro de Covid, por exemplo, eu tenho uma queda capilar, eu tenho um início e tenho um fim. É importante você procurar uma profissional dentro desse período, porque pode ter disfunções que podem ser melhorados, os sinais e sintomas, e também podem aí ter vários benefícios numa terapia capilar, principalmente se ela for integrativa, tendo uma visão holística, incluindo técnicas maravilhosas que são altamente acolhedoras, como por exemplo a aromaterapia. É muita coisa bacana assim para entregar para o teu paciente, e é por isso que é importante você buscar sempre a ajuda de um profissional, sempre. Beleza? Então, a utilização do roller. Gente, eu vi vídeos, eu tô falando aqui com vocês e lembrando dos vídeos, né? Tem gente que faz diário do roller, da medida, né? De cada roller. O roller, eu vou tentar buscar para vocês, antes de terminar o vídeo, um desses equipamentos, que é uma das ferramentas que pode ser utilizada. Você pode utilizar o roller e também você pode utilizar da caneta para microagulhamento, né? A diferença dos dois no roller você tem apenas uma medida quando vai fazer um microagulhamento, e na caneta você pode alterar somente com a medida mesmo, alterando na caneta de microagulhamento. A medida que favorece, que garante o crescimento capilar, se você não tiver uma boa busca nos teus artigos científicos, que você vai buscar para ter amparo para a execução da técnica, você só vai achar artigos que amparam um roller de medida 1,5. Mas já tem bastante artigo que ampara medidas de roller menor. O mais importante é você saber, isso eu tô falando porque em alguns vídeos, né, alguns profissionais, médicos e de outras áreas também falam assim, olha, busque fazer com um roller de medida intermediária. O que é intermediária? Vai depender da análise. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. De duas pacientes. Uma, ela é um pouco mais cheinha. Tem o couro cabeludo, assim, mais, vou dizer assim, que se movimenta mais gordinho. Isso eu tô usando uma terminologia bem assim, simples, para todo mundo entender, tá? Já a minha outra cliente, ela é uma cliente que faz esporte, malha pesado, realmente tem um gasto calórico intenso e tem um couro cabeludo mais sensível. Quando eu toco o couro cabeludo dela, eu sinto que é uma pele um pouco mais assim, fininha. Se eu utilizo essa medida de roller no couro cabeludo dessa minha paciente, que tem um couro cabeludo mais sensível, que assim, de forma assim, muito perceptível é mais fino, ela não suporta a execução da técnica até o final. Mesmo eu sendo uma profissional, tendo aí conhecimento da dosagem, do peso da mão, como fazer a rolagem, qual o intervalo, mesmo assim ela não consegue terminar. Então, nessa paciente, nesse caso especificamente, eu posso trabalhar com roller de medida menor. Mas como nós vamos saber? Somente avaliando mesmo, tocando no couro cabeludo, com base na anamnese. Então, hoje se você for procurar aí na internet, você consegue de fácil acesso à compra de rollers de medidas 0,25 a 3 milímetros. E na internet você vê bastante, você acha bastantes vídeos de muita gente aí fazendo diário de roller. Vou começar com esse, depois com esse, depois com esse. Gente, eu fico assim realmente assustada com tanta informação e tanta orientação que eu tenho certeza que os youtubers que ensinam com a maior boa vontade.
eu tenho certeza. Mas para quem está desesperado para o crescimento capilar, recebe aquilo como, meu Deus, é o salvador da pátria. É o que vai fazer crescer o meu cabelo. E na verdade, para estimular o crescimento capilar, são vários fatores. Precisa de técnica vetorizada. Uma técnica utilizada de forma isolada, é muito difícil assim você ter o benefício esperado no menor tempo possível. Entende? Então, falando um pouquinho de medidas de roller, como eu já até falei, amparo científico, a execução dessa técnica, para a execução dessa técnica, nós temos a utilização de roller entre 0,5 até 1,5. O intervalo nos artigos científicos estão no intervalo mínimo, que é o intervalo semanal. Como profissional, o que você precisa ter de conhecimento? Você não precisa da execução dessa técnica. Isso, gente, você só vai aprender executando, fazendo essa técnica. No início, talvez você tenha feito aí algum curso em que a profissional te ensine a execução dessa técnica semanal ou até quinzenal. Com a prática clínica, né, você mesmo executando, você vai entender que você não precisa da execução dessa técnica superior a uma vez por mês. Uma vez por mês, uma única vez, te garante os benefícios dessa técnica para o estímulo do crescimento capilar, tá? Então, assim, como profissional, uma vez por mês é o que você precisa ofertar. O intervalo mínimo, dependendo da situação, dependendo da avaliação, com base na anamnese, com base na avaliação tricoscópica, você pode incluir aí num plano de tratamento intervalo mínimo de 15 dias, ou seja, 2 vezes no mês, tá? O tamanho do roller você pode utilizar de medidas diferentes em sessões diferentes. É muito importante você avaliar e também alinhar todas as expectativas do teu paciente, até porque você vai precisar saber se ele tem boa aceitação nessa técnica, porque você vai trabalhar com materiais estéreo, materiais que você vai abrir na frente do teu paciente. Então você não vai utilizar para outra pessoa, certo? Então precisa estar bem alinhado para você não ter um custo aí à toa e não poder executar essa técnica que tem assim um nível de dor mínimo aceitável. Mas tem pacientes que não. É uma técnica, gente, maravilhosa, mas existem pacientes que não aceitam, porque são muito sensíveis, tá? Uma coisa muito importante, execução dessa técnica do microagulhamento, a função principal é microlesionar de forma controlada para ter os benefícios da cicatrização. Se nós avaliarmos todas as fases da cicatrização, nós teremos o entendimento de que quando eu faço aquela microlesão, existe um tempo para ter o benefício da execução daquela lesão. O nosso corpo, de forma inteligentíssima, ele produz aí fatores de crescimento que favorecem o estímulo de folículos quenógenos, ou seja, que estão preguiçosos aí para liberar os fios saudáveis. Sendo assim, eu sei que a primeira fase, eu tenho a fase inflamatória, né? Por isso que não faz sentido, se o teu paciente está tomando um anti-inflamatório, fazer a execução dessa técnica. A segunda fase, eu tenho a fase proliferativa, ou seja, que o teu corpo precisa de um tempo para ter essa proliferação e beneficiar essa técnica com fatores de crescimento que você já tem no teu organismo. Por isso que não faz sentido também a execução dessa técnica diária, semanal. Gente, eu vi tanto vídeo assim que eu me preocupei. Eu quero que você faça com uma profissional da tua confiança para que você tenha um acolhimento e um amparo, porque se tiver alguma intercorrência, a profissional sabe como conduzir, certo? E a terceira e última fase, que é uma fase muito importante, é a remodelação.
da pele. A nossa pele, ela serve como barreira cutânea para possíveis ações de micro-organismos. Então, você precisa ter todas essas fases completa para garantir aí a execução bem assertiva dessa técnica que é o microagulhamento. Por isso que não faz sentido você fazer em intervalos muito curtos. Lembra que em outro vídeo aqui eu te ensinei que a nossa pele, ela faz uma renovação epitelial em um determinado período, num couro cabeludo saudável entre 21 e 28 dias de intervalo? Lembra? É por isso também que em casos de paciente que possui psoríase, que nós temos conhecimento de que esse intervalo é muito mais reduzido, sendo aí reduzido para de 3 em 3 dias, de 3 a 5 dias, então por isso que está contraindicado, porque você não vai ter todas as fases da cicatrização e não vai ter a garantia, podendo vir até a prejudicar a saúde do couro cabeludo do teu cliente paciente. Certo? Outra coisa bem importante que eu acho assim interessante de citar é a utilização de ativos após a execução da técnica ou exatamente no momento da execução dessa técnica. Eu já vi vários vídeos, principalmente lá no outro canal do Instagram, profissionais executando a técnica e utilizando de ativos não estéreis, ativos que não são monodose, utilizando lá de cânulas com possíveis soluções que foram formuladas em farmácias de manipulação, mas para execução dessa técnica especificamente, biologicamente falando, não é seguro. Porque quando você faz o microagulhamento, você faz uma microlesão, rompendo aí a barreira cutânea que serve de proteção para você, para não ter entrada de micro-organismos. E quando você utiliza de ativos ou qualquer recipiente, cânula que é reutilizável, gente, aqueles conta-gotazinhos que você compra, lindo, maravilhoso, para utilizar na aplicação de um blend, com a pele íntegra, tá tudo certo, reutilizar. Mas no caso do microagulhamento, não. Ah, Maíra, mas eu utilizo só para aquele paciente. Beleza, se você comprar de uma forma que ele venha totalmente embalado, de forma estéril, que você abra na frente do teu paciente, aí tá certo. Mas caso contrário, não deve utilizar. Os ativos que devem ser utilizados são basicamente os mesmos ativos que você já tem conhecimento aí, que favorecem o crescimento capilar, que garantem aí o encorpamento do fio, então, que estimulam o crescimento saudável do fio também. É bem difícil você ter ativos que tenham aí uma boa permeação. É por isso que você pode utilizar desses mesmos ativos, sendo que as ampolas de utilização precisam ser monodose. Não pode ser reutilizável, em hipótese nenhuma. Mesmo você que vai fazer o microagulhamento capilar na sua casa, você não pode mandar formular e utilizar aquela cânula. O risco microbiológico, gente, é muito alto. Não vale a pena você pagar para ver, certo? Alguns ativos, só para a gente reforçar, são os que você já conhece. Então, ó, cafeína, zinco, polivitamínico, depantenol, todos esses ativos favorecem aí a todos esses quadros das indicações para o microagulhamento. Falando em principais indicações, aliás, eu até já falei, né? Alopecia androgenética, alopecia areata e eflúvio telógeno. Se você utiliza de ativos que são monodose, que contém na sua formulação, qualquer um desses que eu citei, você terá um benefício aí, é lógico que tem vários outros fatores de crescimento, mas a execução da técnica em si, a seco, já garante aí os fatores de crescimento que nós temos no nosso organismo de forma natural. E você, como profissional, pode executar essa técnica sem a utilização de nenhum ativo para drug delivery e garantir a execução dessa técnica e cobrar de forma 100% profissional. Você está fazendo tudo certinho, beleza? O mais importante para nós concluirmos é
Efeitos colaterais do microagulhamento. Muita gente coloca nos comentários, ai, quando eu fiz o microagulhamento na minha casa eu senti isso, senti aquilo, nananana. Fui até pro pronto-socorro. Por quê? Porque não teve acompanhamento com o profissional. E quando você faz aí de forma aleatória, você corre riscos. E não vale a pena. Então eu separei alguns efeitos colaterais que são considerados aceitáveis após a execução do microagulhamento. Somente 2, tá? Que eu vou te ensinar hoje. O primeiro deles é você saber que após o microagulhamento é aceitável você ter um quadro de tricodinia, dor no couro cabeludo. E o segundo é a desidratação. Como nós lesionamos a pele, nós rompemos a barreira cutânea. Sendo assim, nós reduzimos aí a lubrificação natural, porque o nosso corpo é inteligentíssimo e ele não vai produzir sebo. Se você tem uma lesão, ele primeiro vai corrigir ali o que você fez, corrigir, né? Para depois ter aí todas as funções normalizadas. Então, após o microagulhamento, é aceitável você ter um pouquinho de descamação, que na verdade você está passando ali por uma desidratação devido ao procedimento. E essa descamação, que na verdade é a desidratação, pode acontecer entre o 3º até o 7º dia. Alguns pacientes confundem e até falam, né? Pra gente que assim, olha, doutora, depois que eu fiz o microagulhamento, meu couro cabeludo deu caspa. E nós sabemos que não é caspa, é o processo de desidratação que aconteceu devido ao microagulhamento e é aceitável. Então, esses são alguns efeitos colaterais. Eu realmente aguardo que você siga as minhas orientações e compartilhe aí com o máximo de pessoas. Eu sei o quanto dói perder cabelo. Recebo muitos pacientes que, assim, infelizmente, né, procuram já quando tá bem vazio, tá no momento, assim, desesperador. Só que o crescimento capilar leva um tempo para acontecer. E algumas ações, correções de hábitos que precisam ser feitos, orientações que precisam ser seguidas, que você precisa levar em consideração para ter o crescimento e a saúde capilar garantida, tendo aí a normalização da tua disfunção capilar. Compartilha com o máximo de profissionais que você conhece, nos grupos aí de família de WhatsApp. Eu quero ajudar o máximo de pessoas compartilhando esse conhecimento. Jamais vou ensinar uma técnica que coloque em risco aí a tua vida e a tua saúde capilar. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer um comentário aqui. Deus abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.